Olá! Ah, não sei como é que estava a internet hoje, porque estava chovendo, hoje a temperatura aqui não está muito firme. E aí, boa tarde, né? Aí já é Sim, aqui é tarde. boa tarde. Eita, coisa boa, isso. Como é que Que você prazer está? estar com você. Tô ótima, e você? Tudo bem, graças a Deus. As pessoas que vêm do Dondo, né, que fica mais ou menos uns 40 quilômetros daqui, falaram que está chovendo muito, então eles não conseguiram vir. Algumas pessoas Sério? tiveram algum imprevisto, Uhum. mas tem uma galera boa aí que está entrando também daqui de Moçambique. Tem a Uhum. Wagner, já deu lá, já aí, a Liz. Então, vamos Uhum. embora para a gente não perder muito tempo e aproveitar ao máximo você, né? Claro, nossa convidada de hoje. É uma honra ter você aqui, tá, Flávia? Se apresenta aí. É uma honra, Patrícia, estar aqui com você. Você sabe disso, né? A gente tem conversado muito sobre trabalho inclusivo. E eu falo para vocês que também está chegando alguma galera aqui, que é aqui de Manhuaçu, né, aqui de Minas, minhas colegas de trabalho, algumas mamães também foram convidadas aqui, Patrícia, para participar com a gente, tá bom? Tá bom, E é pode um ser prazer muito. imenso estar aqui, estar aqui com você. A gente vem desde o ano passado, né, conversando, e a gente tem crescido muito juntas, e é muito prazeroso estar perto de você mesmo tão distante, né? Vocês aí, olha para você ver. Eu estou aqui 9 horas da manhã e você aí quantas horas? 2 da tarde? Assim, Olha 2 da tarde. ali a distância que nós estamos geograficamente, mas ao mesmo tempo tão unidas, né? Tão conectadas nesse propósito. Então, é uma alegria imensa Graças a estar Deus. aqui com você, tá? Amém. Obrigada. Eu vou tentar passar o teu slide aqui, tá bom? Já que hoje não vamos ter transmissão aqui, eu vou tentar passar. Eu vou ver se vai Ah, dar tá. certo aqui. Eu Mas, de até qualquer peço a forma, você que não me abandone aqui sozinha, porque é bom a gente ter essa conexão aqui nós duas, para a gente tá, não ficar falando sozinha, às vezes fica muito pesado, cansativo também, né? Então, se você puder ficar, tá, a gente vai interagindo com o pessoal também, que às vezes pode ter pergunta, e a gente vai tá. conversando, tá bom? Mas você já conhece as pessoas, eles são um pouco tímidos, você sabe que eles têm vergonha, depois que eles ficam processando a São informação. os mesmos, ô Patrícia, são os mesmos das outras formações que a gente teve, né? Algumas, não, são só 2 pessoas, que é da antiga formação. Os outros são todos Ah, é? novos. Ah, que Sim, bom, então. Bom que a gente tá vai. bom? Porque eu estava preocupada em estar repetindo muita coisa, né? Então, vai ser Não, não assunto pode, novo um pra mim. monte de gente. E repetir Então, é tá bom que joia. tá entrando. Isso. Esse que não gosta Então, de tá. ler, fica toda hora lendo, então é bom falar para poder entrar e Verdade. familiarizar aí essas informações, tá bom? Verdade. Tá. Eu vou ver aqui se eu consigo transmitir o seu slide, tá bom? Então você pode se Uhum. apresentar e pode começar. Bem-vinda aí. Obrigada. Então, gente, meu nome é Flávia. Eu moro aqui em Manhuaçu, Minas Gerais, né, Brasil. E eu tenho a formação em Educação Especial Inclusiva, né, pós-graduação, também neuropsicopedagogia institucional e clínica, e atuo na sala de recurso multifuncional aqui do município de Manhuaçu. E tenho uma caminhada assim de quase 15 anos de sala de aula. Porém, menos 5 aí, os últimos 5 anos, eu me dedicando ativamente na educação especial inclusiva. Então, assim, é algo que muito me encanta e que muito tem transformado a minha vida profissional. Né? Eu falo que eu sou uma outra professora, uma outra profissional, depois que eu comecei a me dedicar à educação especial inclusiva. Algo que para mim era um assombro, né? Algo que antes de conhecer eu temia, eu falava assim, gente, quando chegar alguém, uma criança com deficiência na minha turma, eu não vou saber lidar. E aí, como a gente caminha nesse caminho sem saber quais são os propósitos de Deus na nossa vida, eu fui pega, né, de surpresa em 2015, quando eu me deparei com o meu primeiro caso de autismo na minha sala de aula. E eu, que era uma professora de educação infantil, né, com projetos ali, todo formatadinho, todo final de mês, todo começo de mês, planejando aqueles projetinhos ali.
eu me vi na obrigação de começar a reajustar os meus planejamentos, sem mesmo saber. Eu falo com vocês que eu formei em pedagogia em 2007. E no meu curso de pedagogia, eu não me recordo, mas tinha lá algumas coisas assim relacionadas à educação especial, inclusive muito raso. E a gente também passou atropelando tudo aquilo, a gente não tinha prática nenhuma de educação especial inclusiva. E aí o que a gente se ouvia nos bastidores das escolas, eu não quero, se chegar para mim eu não quero, né? E a educação especial é algo muito novo aqui no Brasil, não sei aí para vocês em Moçambique, mas aqui é algo que começou assim a mostrar mesmo em 2010, 2011, foi começando, né, a chegar essas crianças nas escolas. E aí o que se ouvia nos bastidores da escola era, eu não quero tal criança, eu não sei trabalhar, eu não sei fazer, eu não sei. E eu também me embarquei muitas vezes nessas falas, né, que eu não conseguia, que eu não dava conta. E como a gente não escolhe, né, ainda mais na educação infantil, pré de 4, é muito difícil de saber quem é o aluno que está chegando, né, tia Renata, que está chegando aí. Então, a gente olha a fotinha da criança e fala assim, me dá cá, que a gente vai ver o que a gente resolve. Mas, muitas vezes, a gente pega aquela criança sem saber a realidade. E aí, em 2015, eu me encontrei, né, com essa criança, com essa família, porque mais à frente a gente vai falar que atrás de uma criança tem uma família e a gente não pode esquecer. E aí, essa família, essa criança chegou na minha sala de educação infantil, ali com, se eu não me engano, 18 crianças, naquela fase de adaptação. Vocês sabem, quem é professor de educação infantil sabe, que os primeiros dias da sala de aula é confuso, as crianças choram, as crianças não querem ficar na sala, e a tia Flávia ali, com toda a boa vontade para ensinar, porém chega uma criança autista, e ela não me dava condições de aplicar as mesmas atividades daquelas crianças que estavam ali. Então, gente, quando eu me vi com aquela criança que tinha muitas estereotipias, muita agitação, por vezes não queria ficar na sala, por vezes dormia, e aí eu ficava, gente, o que eu vou fazer? O que eu faço com essa criança que não consegue ficar sentada, que não consegue fazer as atividades que eu proponho? Eu dou massinha, ela não pega. Então, gente, assim, naquele primeiro momento foi impactante para mim, mas aí foi como um despertar de Deus na minha vida, onde eu agarrei na mão dessa mãe, que é para mim uma pessoa, assim, de extrema importância na minha vida profissional. Eu falo que se não fosse essa mãe, a ajuda dela, o carinho dela com a minha profissão, com o entendimento que tudo que ela passou para mim, eu não conseguiria dar conta. Então, ela é uma pessoa aqui na minha cidade, que nós temos ela como referência na área do autismo, né? Ela é líder do movimento autista aqui em Manhuaçu, de uma associação. Então, assim, ela também cresceu muito dentro do autismo por conta do filho, e ela me ajudou muito. Ela me mandava diariamente fotos de atividades, e eu ia produzindo. Gente, teve dias na minha sala, no meu dia a dia de planejamento, que às vezes eu até tinha que me policiar. Senão, eu ficava adaptando a atividade mais do que planejando para a turma. Então, para vocês verem o gosto que eu apanhei pela coisa. E aí, depois, né, a Secretaria de Educação disponibilizou uma monitora e foi ficando na sala, e eu fui conseguindo, então, manejar a situação, e a criança foi desenvolvendo dentro das possibilidades dela, e eu comecei a ganhar amor. E aí, em 2015 mesmo, eu comecei a fazer curso. Aí eu não parei mais, né? Fiz o curso de Educação Especial Inclusiva, fiz alguns cursos também de Libras, mas eu não dei conta de aprender tudo, e fiquei só no básico. E aí entrei na neuropsicopedagogia. E também, agora, concluí em dezembro a clínica. Então, assim, saí em 2017, em 2019, por completo da sala de aula comum, e me migrei para a sala de recurso multifuncional, onde também eu me encontrei. Desses 2015 a 2020, eu fiquei entre professora de apoio, né, e professora regente também,
um horário regente, outro horário apoio, e fiquei aquela coisa. Em 2019, eu saí de vez e agora, tipo assim, eu acho que não tem volta. É porque é uma parte arde aqui no peito e é um chamado. Por isso que eu coloquei aí nesse primeiro slide o que nos trouxe até aqui. E eu faço essa pergunta para você, professor, que está aqui comigo. Eu não sei da sua realidade aí de Moçambique, é uma área que eu tenho no meu coração que eu quero conhecer, mas eu acredito que, igual a Patrícia falou, a Valquíria falou muito bem ontem, a Elisete na segunda-feira, que criança é criança em qualquer lugar do mundo. E isso é maravilhoso, né? Porque traz para nós, assim, um alento por saber que o nosso trabalho, ele se multiplica em qualquer lugar que a gente chegar. Não é algo que se eu sair daqui e for dar aula lá em Moçambique, eu tenho que mudar o meu, né? É lógico que é uma realidade diferente, é uma cultura diferente, mas a prática, o amor que envolve, ele é comum a todos. E a criança, ela é, né? Ela é universal, né? Porque a criança, ela é pura. Então, quando eu vejo essas fotos da Patrícia aí, né? Dessas crianças tão fofas, né? Dá vontade de chegar lá e abraçar cada uma delas. E as minhas aqui também são maravilhosas. Então, a gente fica assim com o coração cheio de amor, né? Porque a gente sabe que o nosso trabalho, ele tem alguém ali que recebe com tanta gratuidade. E eu coloquei aí no primeiro slide uma citação bíblica para responder essa pergunta. O que nos trouxe até aqui? Aí eu pego com vocês lá em Jeremias 1, capítulo 1, versículo de 4 a 10, que fala assim, ó, recebi a palavra de Javé, que me dizia, antes de formar você no ventre de sua mãe, eu o conheci, antes que você fosse dado à luz, eu o consagrei para fazer de você profeta das nações. Mas eu respondi, Senhor, eu não sei falar porque sou jovem demais. E Javé, porém, me disse, não diga sou jovem, porque você irá para aqueles que eu mandar e anunciará aquilo que eu ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com vocês para protegê-lo, oráculo de Javé. Então Javé estendeu a mão, tocou em minha boca e me disse, veja, estou colocando as minhas palavras em sua boca. Hoje eu estabeleço você sobre nações e reinos para arrancar e arrasar, para demolir e destruir, para construir e plantar. Eu acho que responde a nossa pergunta, o que nos trouxe até aqui. A Patrícia é uma pessoa que, para quem está aqui no Instagram, que é aqui da minha cidade, a Patrícia, ela saiu do Rio de Janeiro, é uma missionária que se deslocou da sua terra, da sua tribo, da sua prole, e foi para uma terra estrangeira, para uma terra para fazer algo que o Senhor encaminhava ela a fazer. E aí, quando lê esse Jeremias aqui, a gente percebe que se a gente for olhar com o nosso olhar humano, a gente não é capaz mesmo. Eu tenho certeza que a Patrícia, quando ela foi para lá, ela não acreditava no potencial que às vezes ela tinha, mas ela acreditou na promessa de Deus em sua vida e por isso ela foi. E assim também é nós, professores. Quando nós estamos já confortáveis na nossa sala de aula, e achando que tudo já está bom, perfeito, estou aqui na minha zona de conforto, o planejamento vem da Secretaria de Educação já prontinho para a educação infantil. É só desmiuçar ali e colocar em prática. Mas para a educação especial, não. Para a educação inclusiva, o professor tem, que fazer acontecer. E aí, quando a gente lê essa palavra, a gente percebe assim, essas nações que o Senhor nos fala, é muito mais do que uma nação geográfica. É muito mais do que eu estar aqui. Eu estou agora aqui, eu me transportei para a África agora. Olha que legal. Olha o que a internet faz com a gente. E aí, é muito mais do que isso, nos colocar em uma cidade estranha. Mas o nosso aluno é essa nação que o Senhor quer que a gente faça algo novo. O nosso aluno da educação inclusiva é uma terra estrangeira que a gente tem que desbravar e conhecer. O nosso aluno com deficiência é uma pessoa que nós não vamos olhar e vamos ver ali facilidade para fazer. Mas eu preciso estudar, eu preciso buscar na fonte, eu preciso trabalhar naquilo ali para que ele possa crescer. E a gente tem muitos embasamentos científicos que nos dá força, né? Que nos dá, assim, confiança de fazer o trabalho acontecer.
E mais uma vez aqui eu falo da promessa de Deus na minha vida, de especial aqui. Por quê? Quando eu comecei lá com o meu aluno do primeiro período, eu não tinha formação nenhuma. De fevereiro até junho, eu trabalhei com ele sem entrar numa pós, sem nada. E aí, o que eu via? Que as coisas que eu dava para ele, realmente, depois da minha pós, eu fui ver que aquilo ali era real. Que aquilo ali acontecia. Um dia, a minha coordenadora chegou na minha sala, e aí eu falei com ela assim, olha, eu fiz essa prancha aqui, e você acredita que eu fui lá no Pinterest, lá, eu vi que essas meninas aprendem com prancha também? Aí eu falei assim, gente, é um trem de, assim, inexplicável. Como que Deus, ele vai trabalhando na nossa prática profissional quando a gente se coloca a fazer. Ontem mesmo eu ouvi a Valquíria também falando isso. Que ela também, sem formação nenhuma, começou a fazer coisas que depois ela descobriu que aquilo ali dava certo. Então, a gente vê que quando a gente entra para no caminho, e a gente tem muita boa vontade e busca, gente, Deus não nos desampara. Ele coloca coisas na nossa frente, ele coloca, as portas vão se abrindo e a gente começa a enxergar com mais clareza. Mas aí a gente precisa do amor, né? Para estar transformando tudo isso. Tudo bem por aí? Se manifestem, coloquem alguma coisa para mim, que está apenas começando. Vamos chique então para você, o seu slide conseguir transmitir, hein? Ah, que legal. Coloca aí para mim o segundo, então, para a gente dar consequência. Eu fiz slide bem simples, gente, não coloquei muita foto, não, porque mais para a gente, às vezes alguém quer copiar, né, quer printar, fica mais fácil. E aí o segundo slide fala assim, ó, que quanto mais sabemos, mais aprendemos. Isso mostra pra gente que quando nós, adultos, né, professores, a gente aprende e a gente aplaude o nosso aprendizado, a gente coloca ele em prática, o nosso cérebro se expande de uma certa forma que eu quero aprender mais. Então, isso também se aplica na nossa criança da educação. Porque muitas das vezes ela chega tão desmotivada, tão para baixo, tão assim, se sentindo incapaz, que quando ela aprende algo pequenininho, que seja, ela abre aqui uma conexão, mas ela, poxa, nossa, eu consigo, eu sou capaz, e aí aquela pequena sinapse que foi realizada, aquilo vai autorrealizável. Ela se acha capaz de fazer, de aprender, de acontecer. Então, é importante que isso se aplique em nós também, professores. Quanto mais sabemos, mais aprendemos. Mas esse saber não pode ficar para a gente. Esse saber deve ser transmitido para o outro. Um conhecimento enjaulado, preso, ele não serve para nada. Agora, um conhecimento partilhado. Isso se expande. Então, eu falo com vocês que eu muito falar sobre propósito, né? E aí fala que a nossa dor, ela se liga ao nosso propósito. E eu tenho percebido que realmente é isso. Por quê? Eu fui uma criança que eu tinha muita dificuldade na aprendizagem, demais da conta. E aí, eu descobri, depois que eu comecei a estudar essa área, que a minha dificuldade, ela não é cognitiva. A minha dificuldade era emocional, por conta das coisas que eu passei na minha infância. Então, eu comecei, então, a entender que eu era capaz depois dos 12, 13, 14 anos, que eu comecei, então, a usar a minha fala muito na igreja, na catequese, na liturgia, e aí, cada momento que eu saía, que eu olhava para o meu feito e falava assim, nossa, deu certo, eu consegui. E aí, então, isso foi me dando credibilidade em mim mesma, né? E aí, eu percebi que a gente, quando nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos, mesmo que seja pouquinho, a gente vai expandir. E muitas das nossas crianças também na nossa sala de aula comum, a nossa sala de aula de reforço, ou de sala de recursos, a gente vai ver que tem crianças ali
que está fadada a um fracasso eterno por causa do diagnóstico, mas a gente pensa que a gente não pode deixar a criança entender que ela é esse diagnóstico. É muito importante isso. Eu tenho certeza que se há 40 anos atrás, eu tenho certeza, não vou colocar 40, né? Vou fazer 41. Então, há 35 anos atrás, que eu entrei na escola com 7, eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse passado por um neuro, eu teria sido diagnosticada com alguma deficiência. Ou deficiência intelectual, ou autismo, alguma coisa, porque a minha dificuldade era muito grande na matemática. Ou uma dislexia. Só que eu só percebi que eu era capaz quando eu comecei a fazer e ver que eu era capaz. Porque os professores da época, as pessoas não entendiam, só reforçava o negativo. Então é importante nós entendermos que as nossas crianças precisam ser reforçadas positivamente para que elas possam atingir um nível maior. Então vamos para o nosso terceiro slide. Tá tudo bem até aí? Todo mundo entendendo? Estou falando muito rápido, eu sou muito agitada, gente. Ansiosa, né? Mas agora já passou os 10 primeiros minutos, agora acho que eu consigo desacelerar. É assim no começo, né, gente? Quando a gente começa a falar. A tia Luciana está aí também, Luciana Ferreira Muniz. Seja bem-vinda, tá? Fernanda também, minha prima querida. Vamos lá para o segundo, para o terceiro. O que vamos aprender aqui hoje e amanhã? A Patrícia é demais. A Patrícia, ela me colocou 2 dias, gente. Aí eu pensei assim, meu pai do céu, 2 horas hoje, 2 horas amanhã. Eu tenho que me controlar muito para me não atropelar os assuntos, porque um às vezes vai chocar no outro, mas eu vou tentar aqui, na medida do possível, não adiantar o assunto de amanhã, né? Mas vamos lá, vamos dar conta, se Deus quiser. O que vamos aprender hoje? Olha, nós aprendemos na segunda-feira o perfil do professor, do AE e também da sala de aula comum. Aprendemos ontem sobre a avaliação do Portage. Então, se alguém tiver dúvida quanto ao Portage, quiser também o inventário aí em PDF, pode entrar em contato com a Valquíria, né, de ontem, ou comigo, que eu vou mandar para vocês, tá? O inventário Portage, então nós vamos falar um pouquinho, a partir do Portage, o que eu posso elaborar de intervenção, o que é essencial na intervenção, no plano, né? No plano. A intervenção vai ser amanhã, tá, gente? É o plano que é hoje. Nós vamos pegar um estudo de caso, tá? Quantas atividades por sessão, a escolha dos recursos, plano de atendimento, a elaboração, a organização do ambiente. Então, nós vamos tentar fazer um apanhado geral, tá bom, Clesiane? Vou mandar para você. A gente vai tentar fazer um apanhado geral aqui, e para a gente tentar fazer, então, uma intervenção amanhã. Eu penso, assim, que eu queria fazer uma intervenção bem prática, mas pelo Instagram, eu não sei se a gente vai conseguir fazer na prática, mas a gente vai tentar amanhã, estou elaborando algumas coisas. Para hoje, é mais essa parte teórica mesmo, que a gente vai estudar. E aí, para início de conversa, o que é adaptar? E aí eu procurei no Dr. Google, né, a etimologia da palavra é adaptar. E ele fala para nós que é ajustar, tornar capaz de. Então, a gente percebe que adaptar, a gente precisa quebrar alguns paradigmas aí do que é adaptação. Nós, professores de sala de aula comum, a gente tem muita dificuldade para entender a adaptação. E é muito desafiador a educação inclusiva para nós que já temos uma bagagem muito vasta da sala de aula comum. A gente sofre muito. E eu tenho alguns professores também que trabalham comigo no apoio, que falam assim, nossa, eu fico ansiosa, eu quero que o meu aluno faça rápido, eu quero que o meu aluno dê conta, eu quero que o meu aluno isso. Por quê? O professor está vindo de uma sala de aula comum, cheio de planejamento ali para dar conta, cheio de coisas, ainda mais professor alfabetizador, né, quer alfabetizar, quer ver o menino lendo, e muitas das vezes essa não é a realidade da sala de aula, da sala de recurso, ou também nossa criança ali de apoio. Então, a gente sofre muito com isso. É importante a gente entender o que é adaptar. Adaptar, o pessoal do Instagram está conseguindo ler, gente?
De repente, Patrícia, se você conseguisse ficar um pouquinho mais longe da sua câmera, que parece que está ficando embaçado. Acho que se ficar um pouquinho mais longe, vamos ver se melhora. Tá meio ofuscado, mas não tem problema não. E aí a gente às vezes acha que adaptar é simplificar. Os meus alunos da sala de aula comum, né? Vamos colocar então um aluno de apoio, porque há a diferença da criança do apoio da criança que está lá na sala de recurso, tá? Então a criança do apoio está lá comigo, eu sentei na cadeira e vamos lá fazer a tarefa da tia fulana de tal, que é a líder da turma, né? A professora regente. E aí, então, eu quero adaptar essa atividade. Só que, às vezes, a gente acha que adaptar é simplificar o conhecimento. Adaptar, o meu menino não dá conta de aquilo ali mesmo, não. Então, a professora está ensinando interpretação de texto. Eu vou dar para o meu aluno outra coisa aqui. Um leguinho, um negocinho aqui, ele não sabe ler mesmo. Ele nem fala, coitado, né? Nem fala, vamos deixar ele ali. E aí eu vou brincando com ele ali nos trenzinhos bobo. E eu vou limitando o meu aluno de conhecer aquilo que a professora está fazendo. Então, é importante que o programa de apoio, ele basicamente procure a professora e faça adaptação de acordo com aquilo que a professora está indicando. Eu sei que isso aí não é a realidade da Vinde. Lá na Vinde, vocês trabalham, né, com uma escolinha especial, vamos dizer assim, né, Patrícia? Eles têm um atendimento, vamos dizer, tipo sala de recurso, vocês não têm contato com outras professoras. Então, o seu trabalho aí é como o meu da sala de recurso. Então, entrando um pouquinho nesse eixo da sala de recurso, como que eu vou adaptar, então, o conteúdo? A sala de recurso, ela não trabalha com conteúdo, para começar. Nós trabalhamos habilidades. Então, eu acho que essa é a realidade da Patrícia, trabalhar as habilidades. O motor, a cognição, trabalhar os AVDs, trabalhar a linguagem, né? E a socialização, que são as habilidades básicas para a aprendizagem. Então, quando nós fazemos uma adaptação nesse nível, a gente deve, então, fazer a criança apropriar da aprendizagem de forma mais prazerosa. Eu falo que eu tive um aluno de apoio que a única coisa que a gente percebia muito nítido nele é falar, dava conta muito. E o problema cognitivo dele era muito grave. Aquilo que nós falávamos agora, daqui 5 minutos ele esquecia. Então, assim, assunto de novela, essas coisas assim, ele dava conta de tudo. Mas o cognitivo ali da sala de aula, ele não aprendia. E aí, o que eu percebi que eu poderia adaptar? Num 5º ano. Então, é mais complicado ainda, um 5º ano com a criança que não é alfabetizada. Lá no 5º ano, ele estava trabalhando pronomes. E aí eu pensei, gente, como que eu vou trabalhar pronomes com uma criança que ainda não está alfabetizada? E aí, a gente percebe que é importante na interpretação trabalhar aquilo que faz sentido para a criança. Aquilo que faz sentido. E aí eu comecei a trabalhar música com ele. E a música não sai da cabeça. A música fica aqui, ó. E aí, então, a diretora da escola começou a cantar, todo dia cantava assim lá na escola, eu preciso de você, e aí eu preciso de nós. E aí ele começou a colocar aqui na cabeça e eu falei assim, é aí. E aí eu comecei a trabalhar pronomes com ele com essa música. É certo que no começo eu perguntava, o que é o pronome? E ele falava, eu preciso de você. Eu tinha que lembrar da música, né? E aí, então, mais pra frente, a gente foi adaptando, ajustando outras coisas, e ele com o pronome, o que era substantivo, eu trabalhava com bola, eu jogo a bola pra você, você fala um substantivo, você joga a bola pra mim, eu falo outro. E aí, a gente foi conseguindo trabalhar todos esses pré-requisitos básicos aí, de uma forma bem lúdica e bem prazerosa. Adaptar é simplificar. A gente tem que olhar para o conteúdo, para o eixo lá que a professora está trabalhando, e tentar trazer aquilo para a realidade do aluno. Né? Então, assim, não é fácil, gente, não é fácil, mas a gente tem que buscar, né, os caminhos aí para adaptação. Conhecer
quem é o aluno. Pode passar aí, Patrícia. Conhecer quem é o meu aluno. Isso faz toda a diferença. Conhecer o meu aluno. Muitas das vezes, a gente, o aluno, com o CID que ele carrega. E aí, às vezes, a coordenadora chega na nossa sala de aula e fala assim, ó, fulana, você vai receber amanhã um aluno autista. Aí você já cria aquele monstro na cabeça. Meu Deus do céu, o menino autista. O menino não vai olhar nos olhos, o menino não vai falar, o menino não vai comer, o menino não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, vai correr a sala inteira. E aí a gente começa a florear o negócio, a criar um monstro que não existe. Antes de conhecer a criança. Pode ser, gente, que não seja dessa forma, né? Ou talvez que aproxime tão próximo de tudo isso que eu falei, mas a gente precisa ter cautela, ter calma. Eu falo para vocês dessa calma aqui, da ansiedade, porque isso faz muito mal para o professor. Na primeira aula aqui da formação, a Elisete vem falando da parte do autoconhecimento, né? Quem somos nós? Antes de conhecer quem é o aluno, eu tenho que conhecer quem sou eu. Saber qual é o meu papel ali como professora, como profissional. Porque se eu não souber quem é eu, quem é o meu, né, quem é o meu ser ali, qual que é a minha função ali, eu vou pirar, eu vou surtar. Então, eu preciso ter um autoconhecimento para que eu possa levar isso de uma forma mais tranquila. Aí você pergunta assim, Flávia, mas você é assim? Eu vou te falar, estou tentando ser, estou tentando me tornar. Porque há muitas e muitas vezes eu chorei, eu fiquei desesperada de buscar coisas e chegar lá na sala e eu não consegui fazer o meu aluno fazer aquela coisa, aquela atividade. Então, o autoconhecimento que a Elisete falou na segunda-feira é muito importante. Nós entendemos a importância do meu eu ali com aquela criança. Por quê? Se eu chegar muito agitada, muito eufórica, muito querendo do meu jeito, o aluno não vai fazer. Então, é importante eu conhecer. E aí, até um propósito de vida que eu coloquei para mim, uma meta para 2022, é trabalhar esse autoconhecimento meu, esse autocontrole. Eu terminei minha pós agora em dezembro e a minha professora falou lá que é importante. Por que muitos professores hoje estão surtando, estão largando a sala de aula? Eu conheço professores que largou a sala de aula e pirou mesmo. A minha professora de 4º ano, antiguíssima, né? Eu vi falar que ela aposentou porque ela surtou. Isso tem tempos, né? Então, gente, professores estão surtando cada dia mais. Por quê? Não busca o autoconhecimento e não busca terapias. Então, algo que eu coloquei como meta para 2022. Eu preciso de terapia. Eu sou ser humano, eu tenho que cuidar da minha saúde mental. Então, como que eu vou entrar na vida do meu aluno, da minha família, se eu não tiver equilíbrio mental? Se eu não tiver autocontrole das minhas emoções? Né? Então, isso é muito sério, muito sério. E eu só fui cair a ficha agora, porque eu estava entrando numa ansiedade muito grande. Muito grande. Porque a gente prepara a atividade, a gente tem o melhor da gente, e a gente chega, o menino não faz. Aí a gente pira. Ai, meu Deus, eu sou ruim mesmo. Eu não sei fazer. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Eu não vou dar resultado. Que não sei. A gente começa a entrar nessa neura. E a gente tem que entender que eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem para que o meu aluno fique bem, para que a minha família fique bem. Então, vamos nos cuidar. Coloque aí como meta também para vocês 2022. Olha, buscar ajuda, buscar terapia, né? Para a gente ficar mais suave, um ano mais tranquilo. Por quê? Quando eu conheço o meu aluno, eu percebo que o CID é um detalhe. E esse senhor CID, ele tem... assim, vamos dizer, né? Não é colocando culpa nele, né, tadinho? Ele é importante, precisamos entender o CID. Mas o CID, ele muitas vezes, ele nos limita. Ele nos aprisiona. E a gente precisa sair dessa prisão, desse CID. Porque a minha criança, ela não é o CID. A minha criança, ela
ela não é aquilo, ela está numa condição, e essa condição ela pode ser transformada. Eu não sei se vocês, professores, já estudaram uma ciência que chama na neurociência, né, um estudo, que é a neuroplasticidade. Isso até poucos tempos não era falado isso, né? É lógico que a neuroplasticidade acontecia, há séculos atrás já acontecia, mas ninguém falava dela. E hoje nós temos, assim, essa beleza na neurociência, né? De entender que o nosso cérebro, ele pode ser remodelado. Ele pode expandir. Ele pode crescer. Ele pode ser transformado. Então, quando eu estudei isso, eu falei assim, gente, o meu aluno ele não vai ficar nesse CID aí. Ele tem o CID pode levar ele pro resto da vida, vai acompanhar, tá? É porque é um documento, ele precisa ter o CID, tá, beleza. Mas a situação, o comportamento dessa criança, ele vai ser mudado a partir dos estímulos que eu der. Então, vejam que o CID, ele não é o mais importante, mas a demanda da criança, sim. Então, quando a coordenadora bater na porta, ou quando a Patrícia falar assim lá na Vinde, ó, queridas, amanhã está chegando um autista, ou um síndrome de Down, ou um deficiente intelectual. Não vamos colocar na nossa cabeça aquela logo, né? Vamos dizer assim, aquela marca da criança. Não. Vamos buscar conhecer essa criança. Porque quando eu conheço, eu vou ver que é muito mais, né? Eu posso muito mais com essa criança. E aí, eu não preciso saber tudo sobre o CID. Essa é outra coisa. Mas sim sobre quem é o meu aluno. Ele será o guia de todo o meu plano de intervenção. Então, às vezes, a gente fica preocupado demais. Eu tenho que saber tudo sobre o autista. Tudo. É importante procurar entender o autismo, procurar estudar, é lógico, isso aí não tem discussão. Mas o importante mesmo é entender o meu aluno. Quais são as demandas dele? Eu tenho vários autistas na minha sala de recurso, vários. E cada um é de um jeito. Cada um responde ao estímulo de uma forma. Cada um tem uma característica específica. Cada um tem uma habilidade. Cada um tem um encanto diferente. Então, cada um, ele se expressa de uma forma e me ensina muitas coisas. Então, é importante conhecer o meu aluno. Eu repeti o slide? Não, voltando aqui. Antes do aluno chegar, eu tenho certeza que aí na Vinde também acontece isso. Quem chega primeiro na minha sala de recurso, quem chega primeiro na minha terapia é a mãe ou o pai ou um responsável próximo dessa criança. Então, essa mãe, ela chega às vezes sem levar a criança. Geralmente eu faço isso. Quando é um encontro, o primeiro encontro, né, que eu vou conhecer, vou conversar, eu sempre peço para deixar às vezes a criança. Por quê? Porque ali nós vamos conversar sobre algo próprio e não pensem que vocês aqui achando que minha criança é autista, ela não entende nada. Posso convidar a mãe com a criança perto. Não. A criança vai depois. Primeiro é a mãe, a família, tá? Para a gente conversar detalhes importantes. De repente, a mãe tem uma análise muito aquém, né, da criança, e às vezes ela fala, e a criança coloca na mente que ela não é capaz. Já ouvi muito isso. Então, é importante que a criança venha só a família e converse, e ali você expõe, né, as expectativas dos pais, da sala, e aí a gente vai, então, fazer essa conversa. A família é a minha parceira em todo o processo. Em família, como, então, abordar essa família? O que vocês acham, hein? Eu devo negligenciar esse momento, já partir lá para a intervenção com a criança? A mãe falou assim, eu vou mandar o menino para você. Pode vir. Aí a criança chega, começa a fazer meus negócios. O que vocês acham? Até beber uma água aqui. O povo tá quietinho. Eu tô achando que eu tô sozinha nessa live aqui, falando igual boba que não tem ninguém me escutando. Será? Ninguém quer falar? Põe aí nos comentários, gente. A família, ela é o primeiro
a primeiro personagem, vamos imaginar um tabuleiro, né? A primeira peça desse tabuleiro é a família. Ela chega, isso aí. A Érica é uma mãe, ó, nota 10 aqui da sala de recurso, minha parceirona, beijo. Então, a família é a primeira. E ela chega, gente, com muita coisa que eu preciso dominar e entender para que eu possa ajudar. Então, a família às vezes chega com autoestima muito baixa. A família chega com um fracasso muito grande. Quando a família chega para nós, na sala de recurso, ou na sala aí da Patrícia, ela já chegou, não é de primeira, ela já passou em muitos lugares. Ela já passou, às vezes, na escola e não foi bem acolhida. Ou, às vezes, foi, mas precisa, né, de mais um complemento. Ela já foi nas terapias, ela já foi no neuro, ela já foi em psicólogo, já foi em tudo quanto é lugar, né? E quando ela chega até a gente, ela já está cansada. A família está cansada. Então, se ela chegar lá na minha sala e não encontrar esse acolhimento, a família vai ficar ainda mais desmotivada. Eu falo que eu já atendi família da mãe, assim, desmanchar em lágrimas na minha frente. Por quê? Recentemente recebeu o diagnóstico de autismo, então a mãe já estava ali à flor da pele. Então, volto novamente no detalhe, o autoequilíbrio nosso também, que senão a gente vai desmanchar junto com a mãe. E aí vai atrapalhar mais ainda. Então, temos que ter esse equilíbrio, essa tranquilidade de gerenciar essa conversa. E essa conversa, ela é muito importante. Porque ali com a família, a gente vai, então, descobrir pormenores ali que vai nos ajudar lá no plano de intervenção, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, é importante que nós tenhamos esse contato com a família. Tenhamos esse diálogo aberto. Porque muitas vezes a família não quer ser somente ouvida. Eu trago para vocês aqui um conceito do escutar e do ouvir. A família ouve demais. A família ouve ruído do CID. A mamãe ouve ruído do médico. A mamãe ouve o ruído do médico falando assim, ó, essa criança não vai alfabetizar. A gente tem, por nós aqui. Aqui no Moçambique, acho que não existe não, mas aqui no Brasil tem uns neuro que já falam assim de cara com a mãe e com a criança perto. Ó, seu menino não vai aprender não. Pode dar para ele só coisinha boba aí, né, lá... Ele não vai desenvolver, tem médico que fala isso. Então, as mães já chegam na nossa sala com isso tudo aqui, ó, no ouvido. Então, há uma grande diferença de ouvir e de escutar. O ouvir, nós ouvimos tudo. Tudo quanto é ruído. Eu estou aqui, estou escutando o meu cachorro ali, estou escutando o meu menino ali vendo televisão, eu estou escutando. Eu estou ouvindo tudo. Tudo entra para minhas vias aqui auditivas. Mas o escutar, ele vai além de ouvir. O escutar, ele é algo que parte de uma sensibilidade humana, que é escutar, entender e se colocar no lugar. Mas de maneira alguma falar para a mamãe, eu sei o que você está passando. Não sabe. Não sabe. Ah, boba, eu sei, deve ser difícil mesmo. Não, não deve, não é? Então, a gente tem que evitar essas palavras, evitar esse querer dar muito conforto, que não vai ser conforto, mas escutar. Deixar a mãe falar, geralmente é as mães que levam, não sei aí em Moçambique, mas aqui as mães, elas pegam mesmo junto, né? É lógico que tem alguns pais que estão junto, mas a maioria dos casos, as mães é que estão mais próximas. Então, quando a gente entende que eu devo escutar, apropriar do caso, sem olhares, sem julgamentos. Eu aprendi isso na neuropsicopedagogia, né, Lucimar? Que a nossa professora de estágio nos ensinou. Não deixe escapar aquele olhar de julgamento. Tipo assim, né? A mãe tá falando e você tá assim. Tipo assim. Já entendi quem é o culpado. Ah, é porque a mamãe não mora com o papai. Ah, é porque a mamãe é isso, isso, isso. Então, o nosso olhar na hora da anamnese, ela faz toda a diferença.
induz a mãe a não falar coisas importantes. Flávio, mas o menino já tem um laudo de TDAH, de não sei o que lá mais, eu já sei que o menino tem essa dificuldade. Não, mas a mãe tem algo ali para contar que ela vai fazer diferença na nossa proposta pedagógica, na nossa proposta de ensino. Então, escute essa mãe. Tem algo bom, algo maravilhoso que vai escapar da sua boca e você vai, opa, é por aqui que eu vou começar. Então, seja atento, escute, não somente ouve, tá? Escute a mamãe. E aí, ao final dessa reunião, você vai, então, porque aqui a gente coloca conversa, anamnese. Essa anamnese, gente, é perguntas, né? Só que outra coisa que eu coloco para vocês, a gente tem que treinar bastante essa anamnese, esse roteiro de entrevista, para que ela não seja um interrogatório. Pensem vocês chegando num lugar estranho, uma pessoa que você nunca viu na vida, só viu falar no Instagram, que essa pessoa é professora de sala de recurso, que essa pessoa que chama Valquíria, Patrícia, está lá, chegou aqui na África e está fazendo trabalho com as crianças com deficiência, então eu vou lá. É uma pessoa estrangeira, nossa. Como é que eu vou confiar numa pessoa dessa? Então a mãe chega ali, Patrícia, desconhecida, né? Ela vai olhar para você e falar, nossa, a pessoa veio lá do Brasil, né? Que é isso? E aí você já vai chegar para ela com um olhar de julgamento? Que não pode. Aí que tem que ser mesmo trabalhado essa empatia, né? E aí, essa anamnese, por mais que ela seja um roteiro de entrevista, ela deve ser transformada num diálogo. Eu preciso conversar com essa mãe, trazer toda essa resposta sem ela entender que é pergunta. É lógico que eu vou falar com ela, que eu estou respondendo ali algumas perguntinhas e tal, mas de forma que ela não compreenda que ela está sendo interrogada. Você chega no lugar... Quantos filhos você tem? Você mora com seu marido? Ah, tá. Né? É muito ruim. Então, a pessoa, ela precisa sentir amada ali, para ela se soltando. E aí, na conversa, ela vai responder, você vai induzir ela a responder. Você vai direcionando, sem dar sua opinião, sem mostrar seu interesse, mas só captando, né? E dialogando ali nessa resposta. Depois, você vai para o seu material e anote. Essa é a Inês, tá bom? É lógico que tem algumas coisas importantes, tipo nome de medicamento, que às vezes a gente não vai decorar. É importante que você anote. Ô, mamãe, me fala aqui, qual medicamento que ele usa? Quantas vezes no dia ele toma esse medicamento? Quando ele vem aqui para Vinde, ele vem medicado? A senhora vai mandar ele com medicamento? Ou não? Ou não vamos fazer uma experiência para ver como é que ele reage? Vamos ver. Né? Então, assim, isso é importante estar anotando. Se ele tem alguma restrição alimentar, é importante também falar. Então, é muito importante essa fase da anamnese, ser bem esclarecida para que os pais ficam. Esse momento aí é o momento, né? É o momento ouro. As perguntas da anamnese devem ser treinadas anteriormente. Então, aqui, já falei tudo isso, tá? No final da anamnese, nós podemos, então, dar algumas orientações. Nós vamos falar assim, ô mamãe, então, nós estamos conversando aqui, é a primeira conversa nossa, que bom que você esteve aqui, que bom recebê-la aqui na minha sala, na minha escolinha, e você pode mostrar as coisas para a mamãe. Olha, nós trabalhamos dessa forma, aqui o seu filho vai ter este estímulo. A senhora falou para mim que ele não fala, então aqui nós vamos trabalhar com música, nós vamos trabalhar com isso, com aquilo, e você então vai deixar a mãe à vontade para entender o seu trabalho. Porque isso faz também toda a diferença quando a mãe entende como que você trabalha. Porque ela vai saber que o seu local, que ela vai colocar a sua criança, é um local seguro. É um local que ela vai, então, encontrar apoio. E você, então, nesse final de anamnese, você vai falar para a mãe como que você trabalha. Como que é a sua atitude perante essa criança. E se ela quiser, na primeira sessão, ela estiver presente, aí vem o desafio, né, gente? A primeira sessão, mamãe, se você quiser ficar, vai ser um prazer te receber.
Eu não sei aí com vocês, mamães não, professoras de Moçambique, se alguma mamãe já quis ficar na sala. Aqui comigo já ficou. E eu falo que já ficou desde lá do começo, lá, né? A minha mamãe primeira, minha mamãe número 1, ela assistia um pouco das minhas aulas lá na educação infantil. E aquilo me deixava muito desequilibrada, né? Vamos dizer assim, né? Meu Deus, o que eu vou arrumar com essa mãe? E a gente fica ansiosa porque a gente quer mostrar trabalho e às vezes o trabalho não rende, a criança não quer fazer e você tem que ficar assim, né? E aí o negócio fica muito difícil mesmo perto da mamãe. Mas a gente precisa quebrar esses medos. Por isso que eu sempre falo às vezes, né? Alguém às vezes, má sorte, fala assim: ah, o trabalho de sala de recurso é muito fácil. É só brincar com o menino, tá tudo certo. Tem ter muita disciplina. Você tem que ter muito autocontrole para receber também as mamães que querem sentar lá dentro e ficar lá na sala. Esse ano mesmo, eu tive muito pouco tempo com as minhas crianças do AEE, né? Presencial. Eu recebi 2 famílias novatas. E os 2 casos, a última mãe, eu consegui fazer com ela 3 sessões com a criança, né? E as 3 sessões a mamãe ficou na sala. A mamãe chegou e falou comigo: ó, ele não fica sozinho, ele corre, e eu preciso estar com ele. Eu falei assim: então senta aí, pode ficar à vontade. E aí, ao longo, eu fui conversando com ela, fui mostrando, deu tudo certo. Mas a gente fica assim: ai meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? Não que a gente vai fazer alguma coisa com a gente, não, mas é algo que a gente está sendo observado, não é assim? A gente fica assim: ai meu Deus, o que essa mãe vai achar? Ai meu Deus, vai me comparar com uma pediatra, vai me comparar com uma fono, vai comparar com isso. E a gente começa a ficar em neura, né? Ai, eu não quero essa mãe aqui, ai meu Deus. E a gente percebe depois que isso é muito bom. Aí eu tenho o outro caso também que chegou, a criança sem terapia. E a criança chegou agitadíssima. E o pai e a mãe já queria ficar lá fora, não queria entrar. E aí, quando eu vi a situação, eu falei assim, eu tinha que avaliar só, né? Não tinha como intervir. Eu virei para ele e falei assim: ó, eu gostaria que você entrasse. Eu já chamei para dentro, você senta aí. Porque eu sabia que eu precisava mostrar para ele a importância da intervenção, que essa criança não estava passando por nenhuma terapia. E essa criança, ela não conseguiu ficar meia hora lá dentro. E aí a família sentou e ficou observando. E eu também. Não consegui trabalhar nenhum recurso. Amanhã eu vou falar muito sobre isso. E eu fiquei observando e conversando com os pais. E eles observavam, o menino subia, o menino descia, o menino pegava um negócio, jogava pro chão, pegava e corria. Eu falei assim: olha, a importância da terapia, já estamos no final do ano de 2021. Precisamos acordar. Essa criança precisa de terapia. Não é somente a sala de recurso, porque eu não sou fono, eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta ocupacional, eu sou professora. E agora neuropsicopedagoga, né? Mas é tudo embasado na aprendizagem. Mas a criança precisa muito mais do que isso para chegar na aprendizagem escolar. Então, eu gostei demais da família ter ficado comigo. Na segunda sessão, a família chegou, eu já falei com eles assim: olha, agora você vai sentar aqui fora. Se eu precisar, eu te chamo. E aí eu já comecei a fazer algumas intervenções, que amanhã eu vou falar para vocês, tá bom? Então é isso, gente. A importância da família. Precisamos quebrar esses medos. Se você é um profissional que se capacita, que busca informação, você não vai ter medo. Sabe por quê? Se você achar, eu tinha muito isso no início. Eu preparava um material e eu falava assim: ai meu Deus, é só isso. Ai Jesus. O fulaninho vai fazer só isso aqui. Vai ficar aqui 1 hora para entender isso. Eu achava muito pouco. E aí, eu mesma não acreditava no meu trabalho. Mas só foi depois que eu comecei a buscar informação e eu perceber que os outros profissionais também, eles fazem isso, o pouquinho de cada vez, é que eu fui entendendo: nossa, gente, eu tô ficando louca.
Eu tô perdendo tempo demais achando, eu tô ficando desgastada à toa. Eu preciso entender que a criança precisa, às vezes, é do pouquinho mesmo. Por isso que fala terapia. É um trabalho terapêutico. É uma gotinha de cada vez. Ah, meu menino, hoje eu vou trabalhar esse objetivo. Dele conseguir olhar nos olhos. Então, vamos falar isso depois. Então, se eu até o final da terapia, eu conseguir chamar a atenção desse aluno, e ele olhou 30 segundos nos meus olhos, oxe, o objetivo está alcançado. E eu registrei aquilo e mandei para a família continua fazendo em casa. Porque 1 hora de terapia é muito pouco. Então, a família precisa continuar fazendo isso em casa, né? Então, é importante esse trabalho. Por isso que a família não precisa ficar lá fora, ela pode. Não falo todo dia, gente. Ah, toda terapia a mãe vai ficar lá dentro? Não pode. Aí também não pode. Por quê? Por que não pode todo dia? Porque a mãe tem um olhar de mãe. E nós temos um olhar de profissional. A mãe, muitas das vezes, quer responder para a criança. A mãe, muitas das vezes, fica ansiosa e passa isso para a criança. Então, é importante que tenha data para parar, né? Lógico, lá, vez ou outra, de vez em quando, você fala assim, mamãe, vem, vamos participar hoje? Mas todo dia, eu acho desnecessário. Se a mãe já conseguiu ver que aquilo ali é tranquilo, que a criança já adaptou e está tudo certo, vamos ficar lá fora, vamos aguardar, mas de vez em quando é bom chamar, né? Para ir quebrando o gelo de novo, tá bom? Agora, acolhida generosa, empática, colaborativa, alinhar a expectativa, eleger alguém em casa para ajudar nas terapias, tá? Isso é muito sério. Alguém vai me ajudar em casa. Quem vai ser? Vai ser o papai? Vai ser a mamãe que vai trabalhar as rotinas? Vai ser a mamãe que vai ajudar no banho ou vai ser o papai? Então é importante isso. Eu estou falando mais hoje voltado para o autismo, por quê? A Patrícia tem falado muito que as suas crianças aí são mais, né? Tem mais o laudo de autista. Então a gente vai trabalhar um pouco mais nessa área. Eu vou estar falando mais sobre autismo, mas isso se aplica a todo mundo, a todas as crianças. Porque existe também crianças com síndrome de Down que não consegue adaptar uma rotina, não consegue falar. Então, assim, a gente vai vendo que é de cada criança, né? Então, assim, é para todo mundo, tá? É no geralzão. Agora, vamos lá. Vamos realizar a avaliação do Portage, que foi ontem pela Valquíria. Quem não assistiu a aula da Valquíria, assista, tá aí gravado, né? É a aula do Portage, muito importante. É um inventário novo que eu descobri para mim. É novo não, né? É novo para mim. Esse inventário Portage, na realidade, aqui na minha cidade, no meu município, a gente não tem ele como protocolo da sala de recurso, não. Eu até tenho que passar essa informação aí para minha equipe, porque a avaliação da sala de recurso é outra. É um pouquinho parecida, mas é outra, entendeu? Aí eu fui, tomei posse do Portage na pandemia. Sem muita orientação, achei o Portage lá e enviei para casa, né? Foi assim, não é algo que é recomendável levar para casa, mas pedi que as mamães respondessem o Portage em casa. Mamães, né, que eu, no momento da conversa, percebi que elas tinham muita autorresponsabilidade, né? Você leva, pode levar. E aí, elas me responderam para mim conseguir também adaptar as atividades em casa. Mas como que eu ia? Porque quando começou 2021, chegou muito caso de autista para mim na sala de recurso. Eu falei assim, como que eu vou conhecer esses meninos se eu não vou poder dar aula para eles presencial? Aí foi aonde que eu mandei o Portage para casa, que é aquele roteiro eu acho que tem 580 comportamentos. Só que eu desmembrei ele. Eu tinha crianças de 4 e 5 anos, eu fiz um recorte e mandei para eles. Para mim não mandar tudo, senão a mamãe não ia dar conta, né, de muita coisa. Mas para minhas crianças que eu atendi particular, que foram 3 ou 4, eu pedi para a mamãe responder casa e depois eu fui reavaliando dentro das sessões onde realmente que a criança precisava desenvolver, tá bom? Então, o porte é muito interessante, que vai vir os comportamentos. E ela não é algo para a gente ficar preso. Eu preciso tirar as coisas dela, né? Então, aquilo que a criança não consegue, vai transformar em objetivo. Então, aquilo que é objetivo ali, eu vou transformar em plano, que pode ser de
curto, médio e longo prazo. Mas precisa se tornar uma meta para mim. Ah, Flávia, mas quanto tempo será que a minha criança vai desenvolver esse objetivo, essa meta? Isso vai depender. Vai depender, igual eu te falei. Falei do meio que ele vive. Vai depender da conexão sua com ele, dos estímulos que você vai dar. Então, tudo isso vai depender de uma série de atributos aí que a gente precisa colocar essa criança para... Então, o Portage não vai nos dar esse norte. Por quê? Na educação especial inclusiva, de modo especial, assim, abrangendo tudo, sala de recurso, apoio, tudo, e também clínica, né, como o caso da Vinde, a gente trabalha as habilidades preditoras. Então, nós, professores comuns de sala de aula regular, a gente sofre por quê? Porque a gente está fadado a uma metodologia que o aluno tem que dar conta do conteúdo. E por isso, muitas vezes, o nosso aluno de apoio ou o nosso aluno de sala de recurso, ele não flui. Porque eu estou dando para ele algo que ele ainda não tem capacidade de aprender. Por quê? O nosso cérebro funciona de uma forma bem hierárquica. Não tem como eu aprender algo se eu não tenho base para aquilo. Não tem como eu começar do nada algo muito elevado. E a gente sabe que o ato de ler e de escrever, ele é o ponto alto da aprendizagem escolar. É muito complexo. É muito complexo. Então, a gente tem que entender que a gente precisa passar por alguns pré-requisitos para chegar lá em cima. É como uma casa mesmo. Eu preciso preparar esse alicerce, esse cérebro, para receber essa cereja do bolo que é a alfabetização, que é o letramento, que é a linguagem. Outro aspecto importante, a fala. Não é somente abrir a boca e a palavra sair. Tem todo um pré-requisito básico, que a gente vai entender também um pouquinho depois. O que eu preciso ensinar para esse aluno para que essa linguagem aconteça? Eu não sou fono, gente. Eu sou professora, mas a gente tem que entender um pouquinho também, né? Porque a gente precisa saber disso para a gente não maltratar aquela criança. Não tem como. Ele vai ficar frustrado e a gente mais ainda. Então, precisamos entender os pré-requisitos. O que é importante vir antes da leitura e da escrita, né? Então, passos para o plano de intervenção. Só para recapitular. Entrevista para eleger o mediador em casa, para saber toda a história da criança e da família. Avaliação pelo Portage, que foi falado ontem. Análise das respostas do Portage. Vê lá. A minha criança lá no Portage. Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês antes. Esse aqui é meu plano. Vou tampar o nominho da criança aqui. Do meu plano de intervenção que eu fiz para um aluno particular. Os meus da sala de recurso eu acabei deixando lá na escola. Eu não peguei para trazer para vocês verem. Aí aqui a anamnese, né? Respondidinha pela mãe. E falando da saúde da criança. E aqui é a resposta do Portage, tá? Toda respondidinha. E o Portage, depois vocês vão ver que ele tem 3 respostas na legenda. Sim, não e às vezes. O sim é que a criança já consolidou, já faz, tranquilo. Às vezes, lá, vez ou outra, ela faz, mas não está ainda boa. E o sim, e o não é que ainda não pratica. Então, nós trabalhamos lá na sala de recurso, aí na Vinde, né? Com a socialização, a cognição, a linguagem, altos cuidados e a cognição. Então, a mamãe vai responder para mim todo esse questionamento. E aí, a criança está, às vezes, com 7 anos. E aí, você pergunta para a mãe assim, olha, a criança sorri em resposta à atenção do adulto? Que é a segunda pergunta que essa criança tem que estar sabendo de 0 a 1 ano. Aí a mãe fala, não. Opa, há um objetivo aqui que eu tenho que anotar. A criança não sorri quando a mãe chama
quando alguém faz uma gracinha. Ele é, ó, tá nem aí. Ele não expressa emoção. Ele olha para sua... vou pegar um outro aqui. Ele brinca funcionalmente com um brinquedo ou ele só fica girando o brinquedo? A mãe falou, não brinca funcionalmente, não. Então, já é um objetivo. Então, percebe que a criança pode ter 7 anos, mas se ela não fez, se ela não realiza esses comportamentos, eu preciso retornar com ela. Então, por isso que o pedagógico, muitas vezes, não é interessante agora. Eu não vou alfabetizar essa criança porque, como eu falei, a alfabetização está lá em cima do topo da aprendizagem. Eu preciso trabalhar a base, fortalecer as minhas bases neuronais para que essa criança possa, então, fluir na sua aprendizagem. Então, a gente vai entender que o Portage, ele traz para nós esse direcionamento de tudo isso que nós vamos buscar mais à frente. Então, primeiro passo para fazer esse plano de intervenção. Estude a anamnese e avaliação. A mamãe foi embora, fiquei com aquele relatório todo, vou ler, vou esmiuçar aquele livro, ver para mim ver quais são as prioridades que eu vou colocar. Separe alguns elementos importantes. Qual é a queixa principal? E agora eu trouxe aqui um estudo de caso para vocês, para a gente desmiuçar ele aqui, para a gente amanhã trabalhar alguma coisa aqui. Qual que foi a queixa? A mamãe veio, conversou com a tia Flávia, nós alinhamos as expectativas, a mamãe falou comigo que essa criança, ela me trouxe um laudo comprovando que isso é importante, como eu falei, ele não é o mais importante, mas precisa ter. E ela me colocou que o Joãozinho é autista, não verbal, ou seja, ele não fala, ele tem 7 anos, tem dificuldade em socialização, realiza movimentos estereotipados, não é alfabetizado, tem foco em números e dinossauros. Não possui nenhuma comorbidade, isso é importante, porque existem casos de autista que tem comorbidade de ciência intelectual, né? Isso é comum, mas nem todos têm. Tem autista que o seu cognitivo, o seu intelectual está preservado. Então, eu entendo que ali há conexões para... Mas é algo comportamental. Eu preciso trabalhar o comportamento, porque o comportamento disruptivo, os comportamentos inadequados, eles atrapalham a aprendizagem. Ele atrapalha o contato com o estímulo. Então, quando nós entendemos isso, fica fácil para a gente pensar num plano de intervenção. Tá ficando claro, gente? Coloque aí para mim. Eu estou ficando muito sozinha. Eu não quero ficar sozinha aqui nessa aula. Ô, Jesus! Só para descontrair, tá, gente? A Flávia tá amando estar aqui com vocês. Só que eu tô vendo que vocês estão paradinhos, tá mandando um coraçãozinho para mim. A tia Elisete chegou aí também. Ô, delícia, hein, tia Elisete? Tudo bem? Então, vamos trabalhar o perfil dessa criança aqui. Ela é autista, não verbal, tem 7 anos, tem dificuldade de socialização. Aí você pode perguntar assim, Flávia, o Portage, ele vem com uma avaliação voltada para crianças de 0 a 6 anos. E a minha criança tem 7. Ai, tia Flávia, esse Portage não vai servir para mim, não. Vai. Por quê? A sua criança tem 7. Mas ela não faz as habilidades do que tem 1, que tem 2, que tem 3. Então, a gente precisa... Obrigada, gente. Que bom. Ela não faz ainda os pré-requisitos. Então, eu preciso trazer os pré-requisitos. Não interessa a idade, gente. Algo assim, muito triste de ouvir. Alguns colegas professores falando. Ah, o fulaninho já tem 12, 13 anos. Ele já tinha que estar lendo. Ele já tinha que estar escrevendo. Não é assim. Tinha que estar lendo, sim, lógico. Nos marcos do desenvolvimento, essa criança típica, ela precisa, sim, estar lendo. Claro. Mas se trata de uma criança neurotípica,
Uma criança que tem atraso no neurodesenvolvimento, ela precisa ser olhada com um olhar diferente. Então, não é porque ela tem 7, 8, 9 anos que eu preciso tratá-la, mandar para ela atividade de menino de 7, 8 anos, que ela vai ficar travada, não vai fazer, e ela vai ficar desestimulada, ela vai querer não voltar mais na sua clínica, não vai querer mais fazer. Por quê? A atividade não está condizente com aquilo que ela precisa. Então, voltemos lá no Portas e façamos então a avaliação. Essa criança, então, não fez tudo isso, ela não entende os comandos, ela não olha, chega criança para brincar com ela, essa criança, ela dá as costas, fica olhando para cima, ela pega um brinquedo e fica só com aquele brinquedo. Opa! Então, eu tenho que trabalhar as outras habilidades, tá? O Joãozinho precisa de... E a mamãe, será que lá no relatório ela colocou que o Joãozinho faz alguma terapia em algum lugar? Eu não coloquei aqui. Se ele faz, é importante que a gente entre em contato com essas terapeutas. E outra coisa que me alegra muito, muita coisa errada, gente. Oh, meu Deus, tem hora que eu fico até me castigando, né? Porque as minhas intervenções também não são assim lá, grande coisa, que eu penso assim, que lindo, que ótimo, foi tudo certo, meu menino, ó. Não, tem dia que a gente fica, né? Tem dia que não dá. Mas sabendo melhorar. Mas eu fico muito feliz em saber que no começo das minhas intervenções, nesse menino mesmo lá do pré, quem chegou no primeiro começo da live lembra, eu fiz uma coisa que depois eu fiquei cheia de orgulho, sabe por quê? Ninguém tinha me falado. A coordenadora não me mandou, a mãe também não falou também, a mãe muito tranquila, né, não falou que precisava. Sabe o que eu fiz, a Flávia doida? Eu marquei um horário na PAI. Eu falei assim, esse menino faz tratamento na PAI, ele faz sala de recurso. E eu sou professora regente. Não tenho professora de apoio. Liguei para a PAI, tem como você marcar um horário para mim com os terapeutas que atendem o fulano? Opa, tem. Marquei, liguei para a escola de sala de recurso. Opa, tem um horário aí para me atender? Eu atendo fulano de tal aqui na minha escola, sou professora dele. Eu queria entender um pouquinho mais sobre ele. Gente, sem estudo, sem saber que isso era importante. Fui lá. Quando eu cheguei na PAI, as terapeutas viram para mim e falaram assim, olha, você sabia que aqui a gente quase não recebe professor? Ninguém vem aqui não, você está de parabéns, tá? Eu tenho meu diário de bordo, que eu pedi para elas assinar meu diário de bordo de que eu fui lá. Anotei tudo que elas falaram, a terapeuta falou, a fono falou, eu fui anotando tudo, eu falei assim, gente, depois eu fui estudar, aí falou lá no estudo que eu estava fazendo, a importância de alinhar com os terapeutas, eu falei assim, já sei isso, já fiz, olha que legal. É Deus trabalhando nas nossas atividades, na nossa mente. Então, por isso que eu falo, quando a gente ama aquilo que a gente faz, a gente busca as respostas e Deus nos mostra, né? Então, não ficou aqui, eu não coloquei. Se essa mãe, fazemos de conta que ela faz as terapias. Então, a gente vai alinhar aqui, igual eu falei, a gente procurar as terapeutas para fazer esse alinhamento. Na minha sala de recurso, eu tô tendo essa dificuldade, né? Voltei recentemente presencial, mas eu não consegui fazer nenhuma conexão com o terapeuta. Por quê? Uma que é a sala de recurso, que eu acho um pecado, um desabafo, tá, gente? É um pecado. Mas fazer o quê? É o sistema. Colocar na sala de recurso o máximo de crianças, 30 crianças para um professor de sala de recurso. Isso rebenta, né? Deixa a gente angustiado. Por quê? A gente não consegue dar conta de 30 crianças com deficiência. Mesmo que seja um de cada vez. É muito triste, né? Eu falo que é triste porque cada criança que entra ali traz uma demanda diferente e você precisa debruçar sobre aquilo. Então, me entristece muito o coração quando uma professora, uma colega fala assim, nossa, sala de recurso é bom demais. Nossa! Chega um menino de hora em hora, aí tem dia que falta o fulaninho e você fica à toa. Desse jeito. Não percebe que a hora que falta um fulaninho, eu tenho que ir lá preparar, tenho que ler um relatório, tenho que encaminhar um relatório para o médico, que eu já fiz vários relatórios, né, para o médico. E esse ano mesmo, ano passado, teve um médico que ele deu alta para a criança e eu precisei de fazer um relatório bem minucioso para que essa criança tivesse acesso a um outro médico para fazer uma outra avaliação para ele ter direito
a sala de recursos e as demais terapias dele. E aí esse médico novo que leu esse relatório falou assim, poxa, que relatório, é um xerox da criança, que bênção. A mãe me contou depois, né, que o meu relatório ajudou no entendimento do médico para que a criança continuasse nas terapias. Então, assim, falar do trabalho do outro, que o outro é fácil, porque está ali com um só, é muito tranquilo, né? Agora, fazer, estar ali dentro, na prática. Então, por isso que eu falo que 30 crianças para uma sala de recurso é muita criança. É muita criança. E eu trabalhei com 30 crianças remotamente, mandando atividade para casa. E agora, com o presencial, eu tive retorno de umas 15 por aí, não chegou a 20, não. Teve bastante faltas. Mas essa preocupação com as mães, essa preocupação com as crianças, então, assim, por isso que a gente precisa de terapia, né, gente? Vamos lá, gente, buscar terapia para nós ficar com a cabecinha boa, né, tia Elisete? E aí, não é necessário, voltando aqui, para a criança do perfil do Joãozinho aí, será que se eu levar para ele na primeira sessão, o Joãozinho vai dar conta de um material estruturado? O que vocês acham? Coloca aí sim ou não. O Joãozinho não fala, o Joãozinho não socializa, o Joãozinho não interage comigo. Aí eu preparo lá uma prancha de material adaptado e vou levar para ele aquele negocinho lindo que eu preparei, colei com EVA, fiz com EVA, cola quente. Ai, ficou lindo, o Joãozinho vai amar. Primeira sessão com o Joãozinho. E aí eu levo aquele material lindo, maravilhoso. Ah, meu Deus, chega lá. Vocês acham que o Joãozinho vai dar atenção para aquilo? Às vezes sim, às vezes não. Mais não do que sim. Vai depender muito do Joãozinho, né? Do comportamento dele. Vai depender muito do número de terapias que ele tem feito. Ah, se o Joãozinho já passa por umas horas grandes de terapias, pode ser que sim, né? Mas pode ser que o Joãozinho é aquela criança desprovida de terapias. E vai chegar ali, ele vai pegar aquilo e vai jogar longe. E aí ele vai para um canto da sala, vai pegar outra coisa. Vai para outro canto da sala, vai pegar outra coisa. Aí o que fazer com o Joãozinho, nós vamos trabalhar amanhã, tá? Com certeza, o Joãozinho não vai fazer. E a nossa frustração será total. Por quê? Porque faltas básicas que são o olhar nos olhos, a atenção compartilhada, a imitação, seguir comandos. Esses pré-requisitos não nascem com a gente. Eles são aprendidos. Todo comportamento, gente, ele é aprendido. Se uma criança nascer e eu deixar ela, já tem comprovações, né? Tem essa história verídica, né? De você pegar uma criança e deixar ela numa selva, juntamente com eles. Ela vai ficar igualzinho. Por quê? Os nossos comportamentos, eles são aprendidos, eles são imitados. Então, o ser humano, ele tem essa preciosidade que é a imitação. A imitação é ela que nos dá a aprendizagem. Eu só aprendi a falar mamãe porque eu escutei minhas irmãs falando mamãe. Eu só aprendi com o garfo, com a colher, porque eu vi alguém fazendo e eu fui modelando. Então, os comportamentos, eles não nascem com a gente. Eles não são natos, eles são aprendidos. Então, é importante demais a gente saber isso. A criança chega na minha sala de recurso, na minha vinde, e eu começo a dar para ela coisas que ela não vai dar conta, porque ela não sabe imitar. Ela não sabe olhar nos olhos, ela não sabe compartilhar. Compartilhar, que eu falo, não é compartilhar objeto. Atenção compartilhada, né? O que é isso? Brincar de 2, de 3, de 4 ali, e a gente compartilhar os brinquedos, criar possibilidades de brincadeira junto. Isso é atenção compartilhada. E eu preciso trabalhar isso com as minhas crianças, porque às vezes ela não tem esse pré-requisito. Comandos. Eu mando a criança sentar, ela fica em pé. Eu mando ela ficar em pé, ela fica sentada. Ela deita, ela rola, ela levanta a perna para cima. Então, a criança, ela não sabe seguir comandos. Então, gente, entende que é muito mais do que adaptar?
Adaptar não é somente estruturar um material e simplificar. Não, não é simplificar, né? É realmente olhar a realidade daquela criança. Esses pré-requisitos não nascem com a gente. Importante, controlar a nossa ansiedade. Aquilo que eu falei lá no início. Respira fundo e controla a ansiedade. Por quê? Vai ser um trabalho de formiguinha. Vai ser um trabalho desafiador. Vai me exigir um passo a passo, milimetricamente pensado. E eu estou agora, não avancei muito no curso, mas eu estou fazendo o curso ABA, que é a terapia ABA, a ciência ABA, né? E dentro da ciência ABA, vem essas práticas aí, naturalísticas, né? E também estruturadas. Naturalísticas, que é dentro do ambiente informal ali, na sala com as coisas naturais do ambiente, ou da casa, ou da terapia, ou com o material estruturado, que é as nossas adaptações com materiais, né? Então, a gente vai ver isso mais à frente. Então, nesse primeiro momento, não é necessário tanto recurso. Fiz uma pergunta, né? Não é necessário tanto recurso? Não. Na verdade, o mais e maior importante recurso, o maior recurso, somos nós, professores, que deveremos, sim, entender o processo de desenvolvimento dessa criança. Então, a gente precisa entender que quando nós elencamos esses pré-requisitos e entendemos a importância dele, o nosso plano de intervenção, ele vai ser, show de bola, porque ele vai nortear o nosso trabalho. E algo também importante aqui, que nós precisamos entender, é como essa criança aprende. Tá, ela não é visual, ela não é verbal, né? Ela não fala, ela não é sociável, ela é apática a tudo que eu levo, mas alguma coisa, de algum modo, essa criança é despertada. Será que? Aí nós entramos aí no olhar, no modelo da aprendizagem. Que tem crianças, tem pessoas que é totalmente tátil. Ela quer pegar, quer manusear. Então, a criança, ela vai aprender tocando. Vai aprender manuseando. Tem criança que é mais visual. Ela só aprende se você levar uma figura ampla, uma figura colorida, uma figura bem chamativa daquilo que ela gosta. Tem criança que vai gostar da música, ela é auditiva, ela vai gostar de ouvir história, ouvir música, vai querer ouvir você falando. Eu tenho um aluno, é até novato desse ano também. Ele é assim, ele chega, aí ele começa a bater o tambor, né, da bandinha que tem. Se eu começar a bater e cantar, ele manda eu parar. Tipo assim, ele não quer ouvir alguém cantando, ele quer somente ele cantar. Ele cantando, pode cantar. Agora, eu cantar, ele já dá sinal para parar. Então, cada criança de um jeitinho. Então, tem um outro sinestésico, que é aquela criança que gosta do movimento, gosta de participar. Por isso que na sala de aula comum, o professor enlouquece, porque tem criança de tudo isso aí na sala de aula comum. Aí tem menino que gosta de cantar, tem menino que gosta de falar, tem menino que gosta de andar para a sala fora. Aí o professor fica louco, né? Ai, meu Deus, esses meninos são bagunceiros. Esse menino tem TDAH, vou mandar para o médico. Mas não é, ele é sinestésico, ele gosta de participar dos grupos, ele gosta de relacionar com pessoas. Então, é importante saber esse modelo de aprendizagem aí também, tá? E aqui, dentro do inventário Porter, já foi falado das áreas de desenvolvimento, que é o motor, socialização, linguagem, cognição e altos cuidados. Aí, vamos lá. Porém, dentre essas aí, precisamos estar atento às necessidades da criança. Então, a grosso modo, dentro do Porter temos os 5 áreas do desenvolvimento: motor, linguagem, cognição, altos cuidados e socialização. Só que dentro dessas 5 áreas, eu preciso elencar o que realmente essa criança precisa. E aí eu vou avaliar se ela tem aqueles pré-requisitos que eu falei.
que é a atenção compartilhada, que é identificada como a habilidade de coordenar a atenção entre dois parceiros sociais. Ela tem isso? Será que ela tem atenção? Tá ficando um pouco repetitivo porque os slides chegaram agora, que eu já tinha falado algumas coisas, tá? O contato visual, importantíssimo para a área da comunicação e linguagem. Então, muito mais do que falar, eu já falei isso, mas muito mais do que a criança falar, ela precisa ter estímulos para ela falar. E um dos estímulos é o contato visual. Então, a criança, para ela estabelecer uma comunicação verbal, fluente e tudo mais, ela precisa ser treinada a olhar nos olhos. Ela precisa ser treinada a olhar objetos e discriminar objetos. Ela precisa observar o ambiente e conseguir extrair algo daquele ambiente. Então, a gente percebe que o contato visual é um pilar básico para para o nosso processo de ensino. Porque se a criança não olha, se a criança não te olha nos olhos, como que ela vai ter atenção? Vamos pensar um pouco. A criança, eu tenho que ensinar a criança letra. Mas a criança, ela não olha nos meus olhos quando eu falo. A criança não olhar para um ruído. Então, eu preciso treinar isso. Porque só enquanto ela começar a ser treinada para isso, ela vai, então, aprender o que o estímulo está querendo ensinar para ela. Porque se ela ficar alheia aos estímulos, ela não vai aprender. Então, ensinar as crianças em ambientes naturais ou estruturados. A imitação, outro também. Outra cerejinha do nosso bolo. A imitação, ela é toda envolvida de aprendizagem. Eu preciso saber imitar. E eu trago aqui também um relato de uma criança que, assim, me demonstrou muita evolução na imitação, né? Uma criança que, pequenininha, né? Eu trabalhei com ela desde do prézinho. E aí lá a gente via que a imitação era muito precária. E aí sabe o que a gente pode fazer, que eu tenho como dica para você? Se a sua criança está no meio de muito aluno, que era o caso meu lá, ele não conseguia, tipo assim, né, filtrar somente um estímulo. É muita coisa, é muito menino, é muito barulho, é muito cartaz, é muita luz, é muito isso, é muita voz. Então, realmente, ele precisa estar ali? Precisa. Mas eu entendi que eu precisava, meia hora todo dia, retirar essa criança da sala, desse estímulo tumultuado, e levar ele para uma sala menor, com 2 ou 3 crianças da sua preferência, e trabalhar a imitação. Gente, e foi formidável. Aí a gente começava a brincar. Bate palma. Daqui a pouco ele estava lá, ele olhava assim e estava batendo. Pensei, opa, e aí, sentar no chão, aí sentava. Aí ele estava sozinho em pé, daqui a pouco ele olhava para o chão e sentava. Eu falei assim, gente, mas isso foi na primeira vez, não, foi depois, né? Então a gente percebe que precisa ser feito esse trabalho também mais individualizado, porque se ficar só no grupão, no coletivo, de repente, essa criança, ela não vai conseguir com tanta, assim, evolução, né? Precisamos trabalhar esse contexto também de menos crianças, um grupinho menor. Na sala de recurso eu tenho essa possibilidade, né? Às vezes, agora na pandemia, não pude, né, no retorno, de estar com 2 crianças. Mas eu posso atender até 3 crianças, dependendo da demanda, né? Tem criança que não tem como trabalhar com 2. Mas quando tem a possibilidade, nossa, é muito bom. Porque aí ele vai ter criança da mesma idade ali, fazendo as atividades, e ele vai se sentir estimulado a fazer as imitações. E é importante a imitação, porque senão não há aprendizado. Como é que ele vai aprender a jogar bola se ele não sabe imitar? Aí eu lanço a bola para ele. Aí ele vai ficar parado, ele vai pegar a bola e vai agarrar ela aqui. Aí você tem que ensinar, ter um outro parceiro para você jogar e ele ver. Então, tudo isso é um processo. Então, por isso que o objetivo tem que ser pequenininho, e depois vocês vão acrescentando ele aí. A criança inicia a fase de atenção compartilhada por volta de 6 a 7 meses. Tudo isso acontece de maneira hierárquica. Isso aqui numa criança é típica, tá, gente? Não tem como aprender algo novo se não tivermos base para correlacionarmos a nova informação.
O que planejar, então, para esse perfil de aluno? Vamos pensar no Joãozinho de novo. O que nós vamos pensar para o Joãozinho? Está quase terminando, tá, gente? Está quase terminando. Nós estamos chegando agora no plano. Tá vendo que o plano ele é o último? Você já às vezes pensou assim, nossa, hoje eu vou sair de lá com o meu plano pronto. Não, o plano é agora, olha. É o último slide. Precisamos de fazer tudo isso antes para chegar. Patrícia, se você conseguir colocar esse slide do plano, mas o seu pessoal aí tá vendo, não tá, Patrícia? Tá sim, o pessoal tá assistindo aqui. Não, eles estão vendo a tela, tá, né? Os O slides slide? estão. Eu parei de transmitir. Sim, parei de transmitir porque estava embaçado, as Não, pessoas não estavam. tá, é só para os meninos daí mesmo, para você, se você quiser partilhar para eles, né? Porque o Sim, pessoal vou da live partilhar depois, o pessoal da live depois quiser o material, vocês colocam lá no direct que a gente manda, tá? Aí aqui eu preparei uma escala, né? Acho que eu não tenho aqui para mostrar. É o plano de intervenção. Ele vem antes do plano de atividades. Tem o plano de intervenção, e tem o plano de atendimento. Esse aqui está um pouco diferente da sala de recursos, porque lá eu tenho que seguir uma coisa mais padrão, né? Aí no meu particular eu faço do jeito que melhor me adequa. Aí aqui eu coloquei, olha, é o plano de intervenção, o aluno, a área que tem que ser desenvolvida e os objetivos dele. Aqui, dentro daqueles 5 eixos, das 5 áreas do Portage, do desenvolvimento infantil, a gente não pode pensar que é o Portage. O desenvolvimento infantil, ele precisa passar por essas 5 áreas, de cognição, motor, linguagem, e socialização e altos cuidados. Na cognição, eu observei que o Joãozinho, ele precisa de trabalhar a atenção, a memória, a flexibilidade cognitiva e planejamento. Ele vai desenvolver a capacidade de atenção. Qual que é o objetivo? Desenvolver a capacidade de atenção,